Será que é possível provar que Deus existe? Bom, eu vou te contar uma história de quando eu tinha 16 anos. Um colega de sala chegou para mim e falou assim: Olha, eu não acredito em Deus. E aí eu achei aquilo muito interessante, né? E perguntei para ele assim: É mesmo? Você não acredita em Deus? E em qual Deus você não acredita? E aí ele bugou a cabeça um pouco, né? E disse assim: Oh, não acredito em Deus. Eu falei: Ah, mas qual Deus? Porque eu tenho uma teoria. Eu tenho a teoria de que o ateu ele não é ateu de verdade. A minha teoria é que o ateu é ateu contra a religião que ele aprendeu, ou que deveria ter aprendido. Ele é ateu contra um sistema religioso. Ele não é ateu contra o Deus de verdade. Não é que ele não acredita em Deus. Ele não acredita no que contaram para ele ou no que ele entendeu a respeito de quem Deus é. E fazendo essas perguntas, né, agora assim, já faz muito tempo, né? Foi 2016, então quase 10 anos. E, bom, fazendo essas perguntas, ele ficou um pouco confuso. E eu perguntei quais eram as características, né, do Deus da Bíblia. Na época, inclusive, eu não era católico, eu ainda era protestante, mas já estava mais ou menos começando a me interessar mais por esses temas assim relacionados à filosofia. Né? E alguns poucos anos depois eu me converti. E aí perguntei para ele, né, quais eram as características do Deus da Bíblia, como é que ele se descrevia. E ele, não lembro agora se ele não sabia ou se eu que falei, mas enfim, onipotente, onipresente, onisciente. Quando eu coloquei isso, eu disse para ele assim, olha, se minimamente Deus é descrito assim, qual a capacidade você tem de olhar isso, essa realidade, quer dizer, alguém que é onipotente, onipresente, onisciente, como você pode olhar isso de maneira superior para dizer se isso existe ou não? Em outras palavras, se Deus é onipresente, o que significa essa onipresença? Que ele está em todos os lugares? Não. Significa que todos os lugares estão nele. É o contrário. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Nele cremos, nos movemos e somos. Quer dizer, nós nos movemos nele, nós somos nele, nós existimos nele. E é esse o sentido da onipresença divina. Não é que ele está aqui do meu lado, ou atrás de mim, ou à minha frente. Para Deus não tem exatamente as direções. Ele não é uma coisa material. Ele não está sujeito a direções. Ele não está sujeito a altura e largura. Ele, né, as pessoas que acabam por pensar assim estão coisificando Deus como se ele fosse algo líquido, algo que preenche espaços. Não, ele possibilita espaços. E uma vez que ele tem essa natureza e você tem uma natureza de preencher um espaço determinado, o espaço do seu corpo, como é que você pode sair disso para olhar de fora e dizer se ele existe ou não? Eu não disse isso exatamente com todas essas palavras, mas eu disse nesse sentido. E naquele momento, pela primeira vez, ele pensou sobre Deus de verdade. Porque esse é o Deus de verdade. Aliás, isso é, assim, uma. Não é muito correto dizer isso, mas isso é uma parte do Deus de verdade, né? Não uma parte no sentido de que ele tem partes, mas no sentido de que, bom, isso comunica algo sobre ele. Não ele completamente, mas algo sobre ele. Isso só para falar da onipresença. Agora, da onisciência. Quer dizer, imagina você né, que o conhecimento humano, por exemplo, pegando desde o primeiro homem até você, ou até o último homem, que inclusive é um filme, né? Pegando até a última pessoa viva na Terra. Se você somasse todo esse conhecimento, você não teria todo o conhecimento do universo. No sentido de que você não tem ainda todo o conhecimento existente. E por que você não tem todo o conhecimento existente? Simples, porque todo o conhecimento existente não está no ser humano. E nem sequer necessariamente é acessível a ele. Se, por exemplo, e eu estava falando isso com os meus alunos ontem na Escola da Verdade, você vai estudar botânica, sei lá, você vai estudar uma planta. E aí quando você pega a planta para estudar, você vai lá consultar no livro de botânica
E tem lá as características e as propriedades, e você entende que aquela planta, por exemplo, é um remédio. Antes desse conhecimento estar no livro de botânica, onde é que ele tinha que estar? Na planta. Ou seja, algo na planta consegue te passar uma informação, um conhecimento, uma inteligência. Algo em você consegue captar essa inteligência, consegue captar essa informação. Ora, se inteligência é algo que existe no universo, quer dizer, se é algo que existe, que é possível, é porque a inteligência existe. Se você tem inteligência, é porque a inteligência existe no universo. Logo, aquela informação que está ali, e que de maneira quase que, vamos dizer assim, mágica, porque quem disse que isso tinha que acontecer? Aquela informação que está ali, escondida na planta, chega até você. E quem disse que isso tinha que acontecer? Por que você encara isso com tamanha naturalidade? Como é que você deveria saber com tamanha naturalidade que, sei lá, uma coisa é de comer? Experimenta olhar para um pão e me diz o que nele te convence que ele é de comer. Ou experimenta olhar para um ovo e o que nele te convence que dali sai uma galinha. Como diz o Chesterton no livro Fantástico Ortodoxia. Nós sabemos essas coisas porque nós observamos que, sei lá, a galinha bota um ovo, daqui a pouco nasce um pintinho. Tá? Então a gente observa essas coisas. Mas se você olhasse só o ovo, o primeiro ovo da sua vida, e jamais tivesse visto uma galinha, o que te sugeriria que era para sair dali uma ave qualquer? Nada. Mas por incrível que pareça, né, a gente tem essa capacidade de conseguir extrair dos objetos, da natureza, de todas as coisas em volta, algum conhecimento. E é evidente que esse conhecimento está lá naquela coisa, antes de estar em nós. Por isso eu disse que se você somar todo o conhecimento da humanidade inteira, você não tem o conhecimento do universo. Ou seja, se existe uma coisa e ela é para ser conhecida, e ela é para ser conhecida, porque senão ela não teria a capacidade de se dar a conhecer, o que foi que possibilitou isso? Se é algo que é para ser pensado, próprio do pensamento, por que eu não posso concluir de forma lógica que algo superior pensou aquilo? Pensou inclusive essas correspondências. Criou no sentido de criatividade mesmo. Sabe? Teve beleza estética. Teve ideia estética. Teve identidade. Porque você vê que as coisas seguem padrões. Então, se você olha para isso com sinceridade, é muito difícil ser ateu. Onipresente, onisciente, onipotente. Bom, o que significa a onipotência de Deus? Claro que para explicar isso demoraria muito mais tempo. Aí, com certeza, eu jamais conseguiria explicar isso com toda a profundidade que exige. Mas a onipotência de Deus é algo que é forçoso de concluir. Porque veja só, pelo simples fato de você existir, o que te torna existente? Qualquer coisa que exista deve ser possível, certo? Uma coisa impossível não pode existir. Então as coisas que existem, de uma certa maneira, elas existem antes como uma possibilidade. Antes delas se materializarem, antes delas se tornarem um ato, elas são uma potência. É uma coisa potencial. É como um pensamento. Pensa aí num galo. Pensou? Agora desenha ele. Enquanto você está pensando, é só uma potência. Quando você desenha ele, agora ele existe como ato. Você concretizou aquele pensamento. Aquela imagem que você fez foi concretizada. Então, imagine agora que todas as coisas que existem, elas foram possíveis. E se existe inteligência nas coisas, bom, quando você faz um desenho, isso é obra de uma inteligência. Quando você escreve uma palavra ou fala uma palavra, isso é obra de uma inteligência. E mais ainda, de uma vontade. Porque essas coisas não se fizeram sozinhas. Você quis fazer. Ou seja, quando você vê todo o universo e você vê que tem inteligência nele,
e você vê que ele expressa coisas, e você vê harmonia, isso é obra de uma inteligência, isso é obra de uma vontade, e mais ainda, isso é obra de algo que tem a capacidade de tirar elas de potência e transformá-las em ato. E isso é a onipotência de Deus. Deus tudo pode. Por que nós falamos de milagres, por exemplo? Por que Deus realiza milagres? Por que Jesus Cristo provou quem ele era através dos milagres? Porque Deus tudo pode. Um milagre não é uma contrariedade à realidade. O milagre não contraria a realidade. Pelo contrário, o milagre mostra precisamente qual é a realidade. Quando o milagre acontece, ali está a realidade. Não está a contradição. O milagre não é o impossível. Não. O milagre é o impossível no seu ponto de vista. Mas a maior parte das coisas para você é impossível. Você não pode possibilitar um montão de coisas. Você não pode possibilitar a sua própria existência. Você não pode possibilitar... Você não pode criar uma coisa do nada. Você pode criar uma coisa do nada? Ah, não, mas os homens criaram um monte de coisa. Sim, criaram a partir de outras coisas, né? Por exemplo, você vai fazer um arco e flecha. Você tem que cortar uma madeira e fazer ela ficar naquele formato. Você usa uma matéria-prima. Qual é a matéria-prima das coisas que Deus criou? Qual é a matéria-prima do universo? Ah, é matéria escura, isso e aquilo. Tá, e qual é a matéria-prima disso, meu filho? Porque, por exemplo, tá, tudo bem, vamos admitir, aconteceu o Big Bang. Tá, beleza. E eu nem digo que o Big Bang é uma coisa contrária à fé, não, tá? Inclusive foi um padre que fez essa teoria, né? George Lemaitre. Então você pega, por exemplo, a teoria do Big Bang, o modo ateu como propagam ela hoje em dia, e diz que não foi Deus que criou as coisas, foi o Big Bang que aconteceu. Peraí, tá bom. É uma grande explosão, não é? Big Bang, né? Grande explosão, beleza. Para acontecer não tem que ter lei da física? Então ela possibilitou a sua possibilidade ao mesmo tempo em que ela existia, ao mesmo tempo que ela acontecia. Isso não é possível. O que é uma grande explosão? Ou uma explosão qualquer? São as leis da física agindo ali. E se as leis da física agem sobre alguma coisa, elas agem sobre alguma coisa física. Então algo já existia. Algo há. E se há algo, quer dizer que nunca houve o nada. Porque do nada, nada vem. Quando eu digo que Deus criou algo do nada, esse nada ao qual eu estou me referindo é o conjunto de todas as possibilidades. Ou seja, quando você pensa nos desenhos que você pode fazer, você não está pensando em nada, você está pensando no conjunto de todas as possibilidades que você pode vir a desenhar. Ou seja, este nada ao qual nos referimos quando dizemos Deus criou as coisas do nada é o conjunto do seu pensamento. É isso que nós chamamos logos, o pensamento divino. É do pensamento divino e através do pensamento divino, é a expressão desse pensamento, através dessa expressão que Deus cria as coisas. Ou seja, o que é a expressão do pensamento? Vocês estão me ouvindo agora. Vocês estão ouvindo a expressão do meu pensamento. Como? Através das minhas palavras. Ou seja, eu estou criando em vocês a possibilidade, né? Criando é uma palavra forte, mas estou possibilitando a vocês verem os meus pensamentos como potência transformada em ato através das minhas palavras. Deus assim faz o seu pensamento, a potência da criação em ato através da sua palavra. Faça-se a luz. E pum, o Big Bang acontece. E o mais interessante disso é que a palavra que Deus usa é sempre uma palavra de ação, né? Faça-se. O que é isso? É um verbo. É por isso que se você pegar João, primeiro capítulo do Evangelho de João, vai estar lá, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este verbo, esta palavra, esta expressão, é o que nós chamamos de o Filho de Deus. Porque se ela expressa perfeitamente aquele que é perfeito, se esta palavra é uma expressão perfeita dele, é como uma analogia, né? Um filho. Porque é gerado, tem a mesma natureza
É gerado dele, não é criado. É da mesma substância, é consubstancial. É luz da luz. Este é Jesus Cristo. E é por isso que ele fazia milagres. Porque ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é a expressão do poder de Deus, da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência. E é nisso que nós acreditamos enquanto cristãos. Não é num Deus elefante, não é num Deus dos filósofos, não, é num Deus real, que inclusive se fez carne e habitou entre nós. E como é que você sabe que era ele mesmo? Porque ele fazia coisas que é próprio de Deus fazer. Porque ele conhecia coisas que é próprio de Deus conhecer. Porque ele sabia e transmitiu e viveu coisas que só Deus poderia. Negar isso, ou pelo menos não se dar a chance de investigar isso, não é ser desonesto com os cristãos, ou comigo, é ser desonesto com você mesmo. Então, se você é ateu, eu duvido que você já investigou essa questão nesse ponto. Eu duvido. Inclusive, desafio você a investigar. Porque eu duvido você investigar a realidade e não encontrar nela a verdade. Só há duas ocasiões onde isso acontece. A primeira é onde você cometeu algum erro, não entendeu, não foi preciso. A segunda é você encontrou, mas não quis seguir. Porque se você sabe, a partir de agora, que Deus existe e esse Deus se mostrou, se revelou em Jesus Cristo, seu Filho, você sabe que a sua vida agora precisa seguir naquilo que ele fala. Você precisa seguir o que ele diz, porque o que ele diz é muito sério. E é inclusive para o seu bem. Conhece coisas que você não conhece. Então pense nisso. Na próxima vez que você for pensar, né, se Deus existe, pense por esse lado. Existem algumas outras coisas que eu poderia falar, mas se vocês quiserem uma parte 2, comentem aí. Eu quero ver se vocês querem outros, vamos dizer assim, argumentos, né? Eu sou um pouco contra dizer que argumentos provam a existência de Deus. Mas eu diria que olhar para a realidade deixa muito bem provado. Você olhar para a realidade, você buscar a verdade com um coração sincero, você vai encontrar. Só para terminar a história, esse colega meu, né, de sala, ele saiu de um ateu agnóstico nesse dia para alguém que realmente acredita em Deus, inclusive ele acredita até hoje. Apesar da gente não ter mais tanto contato, eu sei que ele nunca mais deixou de acreditar. Esse dia mudou a vida dele e, de repente, esse vídeo pode mudar a sua ou de alguém que você conhece. Então, sugiro que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente aqui e deixe o like para ajudar a esse vídeo a chegar por mais pessoas. Porque, de repente, você não conhece alguém para compartilhar. Mas se você comentar aqui qualquer coisa que seja, deixar o seu like, sei lá, favoritar o vídeo, não sei, compartilhar em algum grupo, vai ajudar o vídeo a ser mais entregado, né? Entregue pelo YouTube e com certeza vai chegar em alguém que precisa ouvir isso. E se você é esse alguém, então faça o seguinte, manda uma mensagem para mim aqui no contato que está aqui embaixo, que eu quero te ajudar a conhecer a fé, quero te ajudar a fé na descrença e encontrar a fé natural do homem, que é a fé na crença, a fé em Deus, a fé de que nós não pertencemos a nós mesmos, mas somos feitos por Ele. Então, se você acha isso importante, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Até o próximo.